Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UpdateCast. Aqui a gente acredita que evolução é movimento. Então, toda semana a gente entrevista empresários, líderes, que através das suas histórias e trajetórias a gente cria mais conexão e inovação aqui para todos nós. E hoje a gente tem um tema que seria do MVP à visão, como validar um negócio antes de escalar. E a gente tem dois convidados ilustres aqui, estou muito feliz, que é a Gisela Vicente. Ela é fundadora e sócia, administradora da Casa Gi Congelados. Prazer ter você aqui. E o Sidney Martins, que é estrategista, mentor empresarial e fundador do CAI, que é um grupo de empresários que ele trabalha aí com liderança, visão estratégica. Ele tem mais de 10 polos ativos e 12 anos aí de experiência. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Gratidão. Vamos para os 14 anos já. 14? Olha aí. 12 anos eu fiquei sozinho na batalha agora. Com a estrutura atual... Não, pra mim é demais, né? Tá aqui na presença dele ainda, né? Nosso mentor, Então, né? né? Que eu Nosso também sou mentor. membro do CAI, gente. Então, nosso mentor. E, gente, para começar aqui, ó, nem todo negócio precisa crescer rápido, mas todo negócio precisa validar bem. Então, hoje a gente quer falar um pouco aí da sua empresa, Gi, como tudo começou, como tudo está caminhando. E hoje vamos falar sobre o começo real dos negócios, né? MVP, validação, decisões iniciais e o que observar antes de pensar em escala. Então, conta um pouco aí do seu negócio. Bom, a minha ideia era, quando eu decidi empreender no ramo da gastronomia, porque eu tinha formação por hobby, né? Trabalhei muito tempo em área corporativa, em grande empresa, mas estava faltando alguma coisa. E você atuava em outros setores, né? Outros setores, segmento de serviços, seguros, né? Com área de operações comercial. E no final de 2024, eu decidi empreender, quando eu saí da empresa. Falei, o que eu vou fazer, né? Eu decidi empreender, mas eu sempre tinha um desejo dentro de mim que era viver da minha comida, assim, de uma forma bem simples, né? Viver da minha comida. Como que eu ia fazer isso? E eu me vi numa situação de, tipo, agora eu vou fazer, né? Não tinha me preparado, mas falei, vou fazer. Como que eu vou começar? E aí fui atrás de Sebrae, não achei ali curso que me interessou, mas fiz alguns cursos online para dar uma repaginada. Fui atrás de fazer alguns cursos também para dar uma repaginada, de voltar a cozinhar, né? Como que eu vou fazer? A minha ideia era vender marmitas, mas aquelas que eu como. Porque hoje você entra no Instagram, você vê lá uma série de pessoas vendendo marmitas a 10, 15 reais. Eu falei, cara, o cara para vender uma marmita a 10, 15 reais, ele tá te enchendo de sódio, de conservantes, tudo aquilo que não é bom. Então, a minha ideia era vender comida de qualidade, de alta gastronomia e que fosse saudável, né, para as pessoas. E eu precisava me preparar para isso e achar o público certo. E houve uma mudança de mentalidade na sociedade, né? As pessoas hoje buscam, né, bem-estar, buscam saúde. Então, você entendeu o mercado, né? As pessoas querem viver mais. E partiu também do princípio que naquele mesmo momento eu também pensei. Eu estava 17 quilos mais gorda e também estava num processo de sedentária a vida toda, trabalha muito, você não se olha, não se cuida. E eu falei, putz, eu quero emagrecer comendo a minha comida que é boa, saudável, e acho que eu posso levar isso também para outras pessoas, né? Então, posso vender isso também. Então, uniu uma mudança minha de mentalidade, porque tudo começa na mente, né? E a ideia de começar do jeito que eu comecei como MVP também foi uma questão de mentalidade. Porque a Gisela, de outros tempos, saía começando e fazendo de qualquer jeito. E para quem está em casa, o que é MVP? É um produto mínimo viável, né? Você começar de uma forma extremamente simples, mas que seja viável. Tá. Que você tenha condições de começar sem fazer grandes investimentos. Mas é importante você fazer algumas validações antes, né? Então, não só começar por começar. Eu ia fazer assim, começar por começar, né? Mas aí eu falo que quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, eu sou religiosa, então eu vou fazer uso aqui, algumas vezes vou falar de Deus. A gente se conecta com Deus mais e mais, e Deus vai trazendo as pessoas certas. Eu acho que, e no empreendedorismo, quando você está com isso aqui, com a mentalidade em dia, você atrai as pessoas certas e muitas pessoas querem te ajudar. É impressionante isso.
E eu tava completamente perdida. É um magnetismo, né? Muito. E comecei a procurar. Apareceu assim para mim no Instagram, grupos de empresários. Eu falei, o que é isso? Porque eu vivia um outro dia a dia meu, né? Então, eu acho que eu vou ter que me conectar. Apareceu lá para mim assim, encontro de empresários na Lapa, eu moro lá. E eu tinha um desejo e tenho, né, um desejo de abrir um negócio na região que eu moro. Eu coloquei na minha cabeça, não quero mais, eu trabalhei muitos anos em Alphaville, minha vida inteira, 22 anos. Eu quero acordar todo dia de manhã, tomar meu café na minha sacada. Qualidade de vida, né? E fazer tudo a pé. Hoje eu vivo isso. Legal. Então, eu vivo isso. E eu gostaria de ter um trabalho que me levasse a viver isso, né? Dessa forma. Acordar, se conectar com Deus, começar o seu dia. A gente precisa disso. Isso faz toda a diferença. E há muitos anos eu não tinha a menor noção disso. E aí, fui nesse encontro de empresários e me conectei lá. Falei, acho que aqui pode ser, no CAI, pode ser. E foi o único grupo de empresários que eu fui. Eu cheguei lá, eu com meu vestidinho rosa, e um sonho. Eu tava bem gordinha, mas, né? Esse ano ainda eu termino de emagrecer o que eu preciso, mas eu tava mais gorda ainda. E aí me conectei com os empresários lá, vi eles falando, os negócios. Eu falei, acho que aqui pode ser interessante, porque o que foi um diferencial para mim? Tinha cursos. Então, não era só network por network. Então, lá eu tinha a oportunidade de aprender. E, cara, para quem tá começando, aprender faz toda a diferença. E aí, no mês seguinte, eu fui participar do Rota do Empresário, ministrado pelo Sidney, que está aqui. E uma das primeiras... Tem meu caderno, esse caderno vale ouro, tá, gente? Vale ouro. Uma das primeiras coisas que ele fala na Rota do Empresário é aprenda com quem já fez. Eu sou uma pessoa vaidosa. E quem não é, tem o seu ego, enfim. E eu precisava ouvir isso por pessoas que já passaram por isso. Então, isso fez muita diferença. Foi a primeira anotação que eu fiz. Aprenda com quem já fez. Eu falei, porque eu vou bater cabeça. Eu comecei a pesquisar, montei meu plano de negócio. Meu plano de negócio, montar uma cozinha equipada. Comecei a procurar espaço lá perto de casa. E comecei a pensar em custo de aluguel. Assim, pegar as minhas reservas, eu já queria investir. Olha a loucura. Porque é um negócio bacana. Mas eu tava fazendo isso sem pé no chão, sabe? Até que num dos encontros desse grupo de empresários, um membro que eu falo, você vai ser o meu mentor o resto da vida. No café, eu falando pra ele, falei, eu já vou abrir minha cozinha, não sei o que e tal. Ele sabia que eu tava começando agora. Ele olhou pra mim e falou assim, Gi, você me permite te dar uma orientação? Ele falou, começa pequeno. Um MVP mesmo. Legal. Começa da sua casa. Se conecta. E aí comecei a me conectar no estúdio que eu frequento. A minha Nutri me ajudou bastante. E vizinhos. E as pessoas... eu comecei a falar que eu ia vender comida e as pessoas queriam provar. E comecei a fazer degustações. Né? Então, investir em degustação. Não vou investir na cozinha agora. Investir em degustação e dar para as pessoas provarem. Porque eu também precisava da validação. É importante disso. Eu precisava validar. Até se eu estava no caminho certo, se é isso que eu queria também. Porque uma coisa que eu penso muito que o empreendedor precisa ter é inteligência emocional. Às vezes você sai do escritório, você é especialista num assunto e acha que você vai arrasar. O Sidney vai falar aqui, provavelmente. Ele já tem experiência muito maior do que eu em empreendedorismo. Sai e acha que vai arrasar porque você conhece e domina muito bem algo que você faz. Mas, gente, ser empresário é muito mais do que isso. Você tem que ativar diversos skills. E a gente nunca ter humildade de... A gente não sabe tudo, né? Nunca vai saber, né? A gente não sabe absolutamente nada. Você tá aprendendo nada. A todo tempo, a todo momento. Aí momento. o Pedro, esse membro, fez eu refletir. Eu voltei pra casa. Eu falei, Gisela, você tá fazendo besteira. Começa pequeno. Aí comecei. Comprei um freezer, coloquei na minha despensa. E comecei a oferecer de forma orgânica. Se eu falar para você, estou há 1 ano trabalhando de forma orgânica. Eu ainda estou no meio do meu MVP. Mas com um aprendizado, com uma bagagem que em dezembro de 2024, quando eu estava atrás de uma cozinha, eu não teria. Então, você tá nesse processo testando e hoje você já tem... Eu já tenho a minha ideia de onde eu quero chegar. Eu sei o que eu vou fazer esse ano já. Eu tenho as minhas metas, eu montei minha linha do tempo, né? Curto, médio e longo prazo. Eu sei onde eu quero chegar. E agora, nesse momento que eu conquistei clientes. Foi tudo boca a boca. Porque também ouvi muito disso. Comida. E no seu perfil, as pessoas precisam te indicar. Eu ouvi muito e tenho ouvido que é uma característica que eu nunca tive.
Quando eu falo de inteligência emocional, para quem está começando, você precisa muito. Ou vai buscar uma religião, ou vai fazer, ler sobre autoajuda, vai atrás de alguma coisa que você trabalhe a sua mente. Porque é muito importante você estar preparado para ouvir. E assim, quantos empresários já tem no mundo? Quantas pessoas começaram e erraram? Por que eu tenho que querer achar que eu vou inventar a roda? Se eu posso aprender com outras pessoas. Fazer parte de um grupo de empresários faz toda a diferença. Para mim, fez toda a diferença entrar no CAI. Porque lá não é só para quem começou. Eu pude presenciar membros do CAI que já têm empresas há mais de 10 anos pecando em processo. Que é uma das coisas que a gente aprende também. Você precisa ter processo. Então, o que o MVP me deu? Me deu a ideia de começar. Fui de boca a boca, arrumando clientes. Errei, porque comecei com embalagem que não era a melhor, então perdi dinheiro comprando. Você começa a pesquisar, começa a ouvir de um, de outro. Você compra do concorrente para ver como que ele faz também. Você tem que aprender com o seu concorrente, né? Ouvir o cliente é muito importante. Você ouvir o cliente. Você está disposto a ouvir, entender o que ele quer consumir. Porque no final do dia, o que eu sou? Eu sou uma solução para quem não gosta de cozinhar ou quem não tem tempo, mas quer comer uma comida de verdade. E você conseguiu toda essa análise porque você fez todo esse processo, né? Todo inicial. esse processo. E você acha, Sidney, que os empresários erram mais nessa fase? Muito. Aliás, 95% dos empresários... A maioria, né? Eles começam, às vezes investem em tudo que tem e o que não tem. E depois tem que voltar e fazer o MVP. Porque... acaba o dinheiro, o negócio não dá certo. E aí ele começa do zero, sem dinheiro de novo. E aí, quando você está sem dinheiro, sem nada de reserva, você é obrigado a fazer o MVP. Você faz com o mínimo dos mínimos dos recursos. Aí você começa a validar devagarzinho e começa a estruturar. Em geral, quando você pega recursos e inicia, que nem a Gi falou, eu ia lá pegar meu dinheiro, montar uma cozinha, alugar um espaço. Cara, se o negócio não está validado, a chance que ela tem de se ferrar é muito grande. E aí ela volta e começa fazendo o MVP, né? Existe um conteúdo que nós passamos no Rota, que é o modelo de negócio. Isso é ensinado em qualquer escola de administração. E a grande maioria das pessoas... Lá no curso eu falo, quem aqui fez o modelo de negócio antes de startar o negócio? A maioria não fez. Que é o quê? Para quem... E aí, como? E muitas vezes a pessoa inventa um negócio, não sabe para quem vai vender e só quer vender. O marketing, a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente vê as próprias pessoas do marketing negligenciando para quem a gente vende. Porque se eu não sei para quem eu vendo, a minha comunicação ela vai estar completamente distorcida do público-alvo que eu quero. E aí... não tem campanha que dá jeito. E ouvindo vocês falar, isso para mim é muito... Acho que a gente falou quase agora sobre isso, né? Eu tenho uma agência de marketing e, assim, o meu cliente, ele tem um tempo na agência, né? De 6 meses, ele não aguenta. Porque como ele não tem esse modelo de negócio construído, ele chega em mim, quer trabalhar social, tráfego pago, criar o site dele. E ele acha que você vai ser a solução. Mas eu pergunto ali no nosso briefing, ali inicial, na reunião de onboard, ali, para fazer as perguntas iniciais sobre o negócio, ele não sabe me responder metade das coisas. Então, fica muito difícil para a gente que também atua com marketing, atuar nessa empresa. Porque se nem ele está enxergando o negócio dele... O churn de uma agência de marketing é, em média, 6 meses. Por quê? Porque o cliente, ele contrata... esperando algo. Exatamente. E o marketing, ele nunca entrega o que o cliente espera. Nunca. Por quê? Primeiro, o cliente não sabe o que quer. E segundo, o marketing precisa faturar. Então, ele sai vendendo e tá certo. Eu preciso vender, preciso fazer a minha roda girar. Mas, cara, normalmente, ele não está alinhado com o produto do cliente. Ele não sabe o que vai comunicar ao cliente. Nem o próprio cliente sabe como ele se comunica. E eu vejo que, no caso da Gi, hoje ela tá tão estruturado isso para ela, porque hoje, se você me contratar, eu vou saber o que fazer dentro do seu negócio, né? Porque você já tem tudo mapeado. Então, como tem valor isso, né? Na verdade, hoje a Gi, ela sabe para quem ela quer vender, ela sabe quem é o público que ela quer vender. Isso facilita muito. Porque não ela vende uma marmita com valor... Algumas marmitas têm um valor agregado relativamente bom. Obviamente
que pelos produtos que ela insere, pelo cardápio, né? Então, a Gi tem marmitas de R$50, né? E vende. Porque tem cliente que quer aquele produto, que quer aquela qualidade, que quer... Então, ela já sabe qual é o produto, qual é o cliente dela que ela vai vender. Isso facilita muito. Facilita tanto para ela se posicionar, porque ela sabe onde está o cliente dela, qual veículo de comunicação, qual estratégia que ela vai usar, porque eu tenho condições de conhecer meu cliente. Então, isso vai fazer o processo de escalar depois mais fácil. Que é o mais desafiador, né? Montar um negócio é fácil, escalar é o mais desafiador. Desde o começo, o que me preocupei? Eu fui montando um book dos meus clientes. Eu sei o que cada um gosta de consumir. Então, quando eu monto lá uma produção em série, eu sei para quem eu direciono, eu sei qual é o legumes que aquele cliente não compra, porque já tá lá no book dele. Eu tô com um amigo que, assim, tá me ajudando bastante. Ele montou meu site, eu já tô com ele, ainda não divulguei, porque ele tá criando a capacidade das pessoas fazerem. Porque hoje eu vendo muito marmita personalizada. Você vai no seu nutricionista e você não tem tempo para colocar lá 150 gramas de frango. Você tem que ficar assim pesando mesmo. tudo isso. É óbvio que isso faz com que o custo da marmita fique um pouquinho mais caro, porque eu tenho um trabalho um pouco maior. Então, eu acabo customizando mais. Por isso que, em alguns momentos, você chega a ter marmitas por esse custo de R$50. Tá tudo bem, porque o público que me procura quer comer correto e com qualidade. Então, enfim, tá tudo bem. E agora, eu vou para um passo de ter, dentro desse site que ele tá montando para mim, um CRM. Então, ali, eu já vou ter histórico de clientes, ele vai conseguir fazer a compra, porque hoje eu faço tudo na mão, né? Não é automatizado. Então, tem esse ponto para eu escalar também, né? Hoje eu faço um processo que é um pouquinho mais manual. À medida que eu conseguir, que a gente está validando agora, a pessoa conseguir fazer as marmitas personalizadas dela no site, eu ganho muito tempo. Então, são pequenos detalhes que já estão fazendo a diferença para eu conseguir escalar o meu negócio. Não, perfeito. E Sidney, essas métricas importam, né, nessa fase. Gente, muita gente hoje se fala muito de dados. Dados é extremamente importante. Mas os dados, eles só têm valor quando ele vira informação. Porque senão é só dados. Não tem sentido nenhum você ter um monte de dados lá. E a maioria das pessoas que iniciam um negócio, ou que já está grande, porque eu já vi empresários grandes se ferrarem muito quando iniciam um novo projeto, que de fato é um novo negócio, sem entender o valor daquilo para o cliente. Então, é o que a gente está falando. Se eu tenho algo de valor, não tem como eu não vender. Agora, se eu não tenho valor no meu produto, naquilo que eu me entrego, eu não vou vender. Porque trata-se de um processo de transformação que a pessoa que compra, ela precisa enxergar. Então, quando o cliente ele te contrata ou ele compra algum produto, compra alguma coisa para você, aquilo vai atender uma necessidade dele. Vai atender uma dor que ele tem. Se o meu produto não resolve a dor, não adianta eu ficar enxugando gelo. E parece que é tão simples, né? A gente tem que olhar para o lado e ver o que querem, o que estão precisando. A gente não para fazer isso. Mas então vamos entender um pouco a mente do ser humano. A Gi falou que um dos principais aspectos para você ter resultado nos negócios chama-se inteligência emocional, e de fato porque dentro da linha do CAI a gente tem uma trajetória que chama Prime, que são 3 produtos. Um que potencializa a venda, o outro que ensina o cliente que ele precisa entender de negócio, não só do negócio dele, e um outro que fala de inteligência emocional. E aí é onde começa a entrar essa questão. Quando você monta um negócio sem inteligência emocional, sem razoabilidade, sem ter base, você simplesmente monta um negócio porque você quer ganhar dinheiro. Aí você vai fazer o quê? Eu já conheço por cima disso aqui, eu vou montar isso aqui. E às vezes você tem uma grande capacidade, você tem uma grande condição de transformar de fato a vida de alguém em qualquer coisa. Mas você vai pegar alguma coisa que está em hype no mercado, que todo mundo está falando, que todo mundo tá trabalhando naquilo, porque você acha que, se todo mundo está fazendo, cognitivamente, eu acredito que se todo mundo está fazendo, aquilo é bom. Então, eu vou fazer também, mas você não para entender qual que é o meu diferencial. Porque, gente, o empresário, ele pode ser louco, mas ele não rasga nota de 100. Se você entregar alguma coisa que gere, de fato, valor, não tem por que ele não ficar com você. Não tem por que não te contratar. Agora,
Se você não entrega resultado, não entrega o que o cara está buscando, você não vai ter valor. Então, o que eu aconselho para as pessoas? Muda de área, muda de ramo, muda de segmento. Faça algo que mexe no seu coração e que você realmente consiga entregar de fato um valor para o seu cliente. Você para de querer vender e entrega valor. A gente inverte, né? Inverte. Então, conheço um monte de gente lá a gente fala o seguinte, para você vender mais, você precisa pegar algo que o cliente queira com algo que você tenha de exclusividade. Normalmente, as pessoas pegam o que os clientes querem com o que todo mundo faz. E, na verdade, isso que todo mundo faz, você tem que correr. Isso que todo mundo faz, tá todo mundo vendendo igual. Já vou aplicar isso para mim, gente. Agora, você concorda? Incrível Se isso, você tem uma exatamente. necessidade no mercado e você insere naquele produto algo que ninguém faz, cara, você vai sair na frente. Vai sair muito na frente. Então, essa é a grande sacada de qualquer negócio. E cá entre nós, montar o primeiro negócio e se manter de pé é a coisa mais fácil do mundo. Se você seguir basicamente isso que eu estou falando aqui, fazer um modelo de negócio decente, entregar algo diferente que o mercado precisa, ter inteligência emocional para lidar com as adversidades, você vai ficar de pé muito rápido, ganhando dinheiro, sustentando sua vida, sustentando seu negócio. Próximo passo é gerenciamento do negócio, que nós estamos com um produto lá no CAI que funciona muito bem, que é o Imprefac. Nós vamos iniciar esse projeto possivelmente lá pro mês de março, né? Ainda de 2026. E aí é gerenciamento. Aí gerenciamento você precisa desenvolver-se em 3 aspectos principais. Sem isso você não consegue ser um bom empresário, sem isso você não consegue ter gestão. Primeiro, a mente do empresário de sucesso é diferente da mente do empresário normal. A mente do empresário de sucesso ela é composta por 4 pilares: mindset, crenças, autoafirmação e propósito. Depois eu preciso desenvolver 10 competências empreendedoras, 10 competências empresariais. Se você não tem competência, você é um incompetente. Então, se essas 10 competências já foram mapeadas há anos por um estudo que identificou em 30 países, 3.000 empresários, o que faz, quais as competências essenciais para o empresário se dar bem. E, por último, o terceiro pilar são ferramentas, que as pessoas também não usam. Não usam. Então, eu tenho ferramentas financeiras, eu tenho ferramentas para contratar, eu tenho ferramentas da área de contabilidade, eu tenho várias ferramentas que normalmente esse é o único conteúdo que ensina na faculdade de administração, mas não desenvolve o principal do empresário, que é o que faz sustentá-lo, o que faz ele crescer, o que faz ele se desenvolver, que é a mentalidade. Tanto é que a gente tem exemplo de N empresários que quebram. Então, o cara é muito rico, tem muito sucesso, de repente ele quebra. Esses caras que já têm a mente desenvolvida, eles conseguem crescer rapidinho, porque eles têm mente e competência. Ferramenta eu contrato qualquer pessoa para fazer. E aí dá certo ou não, porque ferramenta é assim. Ou a ferramenta serve porque eu quero usar ou não serve. Tá? Mas, em geral, coisas muito básicas vai fazer você dar certo. Ah, Cid, mas eu tenho um negócio, não está dando certo, não está funcionando. Eu falo, você não está entregando valor para ninguém. Você não fez um modelo de negócio no começo. Você não sabe vender e não tem inteligência emocional. Aí seu negócio nem para de pé. E é complicado isso, porque falo por mim, né? Ninguém te ensina a empreender. Não. Você começa por uma questão financeira, algum sonho, e você só vai. Posso corrigir? Pode. Não é que ninguém ensina. Por exemplo, nós Nas temos... faculdades, tô dizendo Ah, assim. sim. O ensino tradicional, Cara, né? sim, De uma sim. instituição de Você ensino. já viu algum empresário, algum empreendedor falar, ó, eu vou estudar para ser empreendedor? Sim, Deixa eu ver onde tem. exatamente. Até tem alguns lugares, tem vários lugares que ensinam. Sim. Dentro do próprio CAI é um investimento extremamente barato. Você tem no CAI cliente, você tem lead, Sim. você tem ensino, você tem educação, você tem uma série de... Você tem convívio, você tem ambiente, você tem tudo que o empresário precisa para se desenvolver. Em geral, eu falo com as pessoas que entram no CAI, me dá 6 meses. E participa. Sim. Porque muita gente entra também e fica lá, ó, só querendo vender, oh, eu não tô vendendo, meu Deus. E não participa de nada. Cada evento que você participa, você tira uma Exato, casquinha nossa. da cebola. A mudança da minha agência foi por conta do CAI. Então, E às vezes é uma é mudança de mentalidade. E às vezes é uma coisa que você escuta que transforma. Sim. Mas aí a gente tem que entender que o resultado de tudo na vida vem com constância.
Se você comprar uma marmita fitness lá da Gi uma vez por semana, uma vez por mês, que gostoso, vai fazer diferença? Não. Você tem que se alimentar seguindo um planejamento todo dia da mesma coisa. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, você vai ter resultado. Sim, Agora, tudo é longo prazo, né? Sim. se você não tem constância, não vai funcionar. Como tudo, né? Alimentação, né? Exercício. E olha como a questão da inteligência... Eu volto a falar da inteligência emocional, quão importante ela é, porque eu investi muito nesse primeiro ano em mim, em capacitação. Sim. Né? Eu tinha cursos para isso, e falei, eu vou segurar, porque eu preciso trabalhar, porque está por vir. Então, a gente precisa estar preparado emocionalmente. Em alguns momentos, eu me questionei se eu queria, de fato, empreender, se aquilo era para mim. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Em diversos momentos, eu fiquei cozinhando até 3, 4 horas da manhã, porque eu dei prazo, eu dei o meu nome. Então, eu vou cumprir. E isso era importante. Eu precisava também passar por essa prova de fogo. Para lá na frente, eu colher os frutos disso. Tipo assim, morar num apartamento, derrubar um pote de farofa inteiro que precisava fazer parte de uma marmita. E eu, assim, desesperada, sentar no chão e chorar e falar, não, eu vou levantar, vou jogar isso aqui fora, eu vou começar de novo. E de não dormir. A minha sobrinha ficou morando um tempo em casa. Teve uma época que eu fiquei uma semana com a minha perna inchada, porque eu não tava dormindo. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Mas eu tinha o compromisso de fazer. Eu precisava também me validar. Eu precisava saber o quanto é só um sonho. Porque às vezes a gente tem o sonho, vai botar o seu sonho em prática para realizar. É bem diferente. Ele vai custar a noite sem dormir. Sim. Ele vai custar a noite sem dormir. E aí chegar depois, fazer a sua entrega e receber um feedback. Nossa. Gisela, sabe o que eu ouvi essa semana de uma cliente? Eu estou viciada no seu tempero. Ai, que delícia. Que legal, né? Cara, isso não... Isso não paga, nada né? paga. E aí eu olho lá pra farofa no meio da cozinha, eu chorando. Eu falo, cara, isso aqui vale a pena. Porque eu também, quando o Sidney fala assim, fazer o que todo mundo faz. Eu olhava, você olha no Instagram, tem muita gente vendendo marmita. Eu faço parte de um monte de grupo de WhatsApp também, de comércio, né? É muita gente vendendo marmita, mas qualquer marmita, não é a minha. Não é igual a minha. E me preocupo porque é a que me fez emagrecer, a que faz com qualidade, sabe? E é essa a minha proposta. Então, eu tinha uma proposta de valor também. Eu não quero levar qualquer coisa para sua casa. Eu não quero que você sente. E eu gosto de ouvir que é comida de mãe, sabe? Que é aquela comida que as pessoas sentem conforta. Eu gosto de saber que a sensação de depois que você chega de um dia cansado, exausto, em vez de você pedir um iFood, pedir aquelas comidas todas engorduradas, cheias de conservante que vai te fazer mal, fazer você dormir mal. O que eu ouço? Porque eu uso sal integral. Desde o começo eu me preocupei com a qualidade. Por isso que não vai ser o preço de uma marmita comum. Porque se nem eu consumo sal comum, por que eu vou colocar isso na comida que eu vou vender? Então, eu só vendo aquilo que eu como. E então, essa é a minha preocupação, de saber que as pessoas falam assim pra mim, Gi, eu não fico cheia. Eu ouvi de uma senhora que é minha cliente, foi a primeira compra de marmita, 63 anos, ela emagreceu 3 quilos em um mês, porque ela falou assim, eu comia muita comida com salito. Sabe? Até o ponto da médica dela falar, preciso conhecer essa moça, porque como que você pode ter melhorado um monte de itens no seu sangue com essa idade, emagrecer, porque não é fácil, né? Depois dos 30 já é mais difícil. Então, ouvi tudo isso, eu falei, eu tô no caminho certo. E interessante que o feedback, né, dos seus clientes que tá mudando o seu negócio, né? Sim. Que cada vez mais você valida que é esse caminho, é esse seu público, né? E a Gi falou um negócio muito interessante. Uma das coisas, um dos comportamentos que garantem o sucesso de qualquer empresário chama-se resiliência. E a resiliência, ela tem que ter 2 aspectos, ou seja, 2 certezas. A primeira é que você vai cair. E a segunda é que você precisa levantar em seguida e continuar caminhando. Isso é o difícil. Para cair de novo. Sim. Você vai cair. Eu falo que é uma montanha-russa. Sim. É isso, entendeu? Então é resiliência. Agora, não adianta você ser resiliente sem construir esses passinhos básicos que eu falei aqui atrás. Sabe o que eu sinto? A gente tem que construir uma muralha, né? Que quando... né, uma fortaleza. Que quando o tsunami vir, você dá aquela baqueada, mas... Então, sabe qual que é a muralha que a gente tem como empresário, como empreendedor? É propósito.
Exatamente. Por que que a sua empresa precisa dar certo? Que conta que você precisa pagar? Ou, melhor, qual o objetivo que você precisa fazer? Qual a casa que você precisa comprar? Qual a escola do seu filho que você precisa pagar? Qual a viagem dos sonhos que você precisa fazer? Qual carro você precisa comprar? Se você não tem propósito nenhum, você tem alguém que realiza os seus sonhos, cara, uma das coisas que mais coloca o ser humano na inércia é estar tudo bem. Tá? O ser humano, ele acostuma com as coisas. E a dor de fazer é muito maior do que a dor de permanecer. Porque permanecer dói, a gente sabe, todo mundo, não tô feliz e tal. Mas a dor de se movimentar e de realizar... A zona do conforto que não é confortável, né? a, Que a gente a fala. dor de realizar ela é muito maior do que a dor de executar, Pior de que é fazer verdade. algo. Porque você vai ter que fazer algo que é diferente. Você está acostumado a fazer a mesma coisa todo dia. Eu chego para você e falo, ó, isso aí não funciona. Não vira, ninguém quer comprar, não tá dando resultado. Ah, mas e o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? É difícil, é desafiador. Só pensar já dá choque. Então você fica no mesmo tempo até a vida, tipo, colocar no chão, passar um carro em cima. Desculpa aí o linguajar. E aí você Mas falou, é assim mesmo. olha, vou acordar aqui porque agora deu, né, deu um... Aí já é tarde, meu filho. É isso, mas então o movimento é fazer. E a gente aprende participando desses movimentos. A gente vê lá na formação de embaixador, as pessoas saem com olhar irradiante. Que olhar irradiante? Porque vê um universo de possibilidade que eles não viam. Você se comunicando, entenda, se você se comunicar bem e alinhar o que você está falando dentro de um discurso, você vende qualquer coisa. Porque você traz verdade também naquilo, né? Exatamente. Então você consegue vender qualquer coisa dentro do discurso, que é muito simples. Todo discurso é estruturado com o quê? O quê, por quê e como. E aí eu volto para o quê de novo, reafirmando aquilo que eu validei. Se você prestar atenção em tudo que eu falei aqui, está estruturado desse jeito. Por quê, Cícero? Porque está vendendo alguma coisa? Eu não estou vendendo nada. Mas se eu não falar desse jeito, a pessoa não entende com clareza. Então, tudo que eu falo está desse jeito. Se eu vou falar com um colaborador, é desse jeito. Se eu vou falar com um cliente, é desse jeito. Se eu vou falar com todo mundo, é desse jeito. É uma estrutura de comunicação alinhada. Quando eu pego essa estrutura e alinho dentro de uma palestra, com intencionalidade de venda de ideia, venda de produto, eu provoco uma reação muito, muito forte, extraordinária. Porque o resultado acontece. Ai, Sidney, que legal, mas eu me comunico bem. Né? Você se comunicar bem é diferente de você estruturar bem a sua comunicação. São vários pilares, né? Exatamente. É por isso que eu acredito muito no método. Quais as pessoas que têm mais resultado nas minhas formações, nos meus treinamentos? Engenheiros, pessoa que chega lá desprovida de conceito, ou seja, esvazia o copo. Isso é bom porque não vem, né? Com... E aí a Viciado, pessoa chega e analisa, porque tudo que eu falo é um passo a passo, é processo. Porque fica mais fácil da pessoa visualizar, fica mais fácil dela entender, fica mais fácil dela praticar. Fazendo isso, ela vai ter resultado. Porque é processo. Mas, ó, eu não sou uma pessoa processual. Eu também não. E olha que bacana, por isso que eu falo, a inteligência emocional e como você se isso. conhecer. Ser empresário é muito mais do que você só dominar, conhecer aquele negócio, o produto que você quer vender. Porque eu não sou uma pessoa processual, mas eu sabia que pro meu negócio dar certo, eu tinha que Precisava. minimamente estruturar alguns processos. E eu sei que isso faz toda a diferença. Rotina, disciplina, qual é o meu capacity diário. Então, eu precisei organizar. E detalhe, eu sou uma pessoa excelente para delegar. O empresário, ele precisa conhecer muito de ser humano, de comportamentos. Até para ele saber qual é o dele quando ele for contratar pessoas para trabalhar com ele. Normalmente saber eu pedir, gosto... né? Saber liderar é uma... Normalmente eu gostava, quando eu tinha equipe, de ter pessoas que eram mais processuais na minha equipe. Porque é um skill que eu não tenho e que isso me ajudava muito a administrar. Qual é a outra coisa que você precisa vencer? Daí vem a questão da resiliência que o Sidney falou, e eu tive muita. O eu sozinha. Porque eu não sou uma pessoa processual, então eu precisei ajustar processos para a coisa funcionar e fazer acontecer. Ter rotinas diárias, rotinas e padrões, padronizar, montar um book de clientes. Tudo isso precisa ser muito organizado. Senão você fica perdido. Estoque, eu precisava saber o que eu tinha no freezer para eu poder ofertar para os clientes quando não estava ninguém me procurando. Você tem que vender, você tem uma carteira ali, eu sei o que cada um gosta. Então, enfim, tudo isso eu precisei organizar.
E é importante isso. Porque outra coisa que eu me preocupei muito em ter, um contador. Porque o brasileiro tem maneira sempre de dar um jeitinho. Cara, eu não entendo nada dessa parte fiscal. Por que eu vou... é o dinheiro que você, desde o começo, vai ter que investir. Você precisa de um especialista para te ajudar. Tem coisas que você não pode abrir mão quando você começa, mesmo no MVP. Então, a parte financeira, não, vai procurar, tem um monte de ferramentas, aliás, de BPO. Quero dar um parênteses aí. A Gi falou de um negócio importante. Tem 2 profissionais que, quando você vai montar um negócio, você não vai abrir mão. Advogado e contador. Tá vendo, João Paulo? João Paulo tá aqui no estúdio. Precisa. Temos o contador aqui, gente. Ninguém tá desamparado. Riscos regulatórios. Por exemplo, o primeiro lugar que eu fui visitar com um corretor para ver uma cozinha. Foi a primeira cozinha que eu visitar. Ele falou, você sabe que você vai precisar de liberação de bombeiro, não sei o que e tal. Eu falei, gente, mas eu só quero montar uma cozinha. Risco regulatório. Complexo. Eu poderia fechar o negócio e assim, gastar muito mais judicialmente do que montando meu negócio. As pessoas também têm isso, sai fazendo. Então, minimamente, você precisa conhecer a parte regulatória do seu negócio. Então, eu tenho consciência hoje de, ao montar uma cozinha, tudo que eu vou precisar. E tem N riscos. Desde uma escolinha de recreação infantil, Nossa, até contabilidade, tudo tem risco. Porque se cometer um erro, você vai ter que indenizar seu cliente. Eu já vi contador que se suicidou porque ele não teve condições de honrar, né? Foi muitos problemas que foram acumulando, porque dentro da área contábil, você tem muitas obrigações acessórias. Se você não sabe, se você negligencia, se você está fazendo alguma coisa errada, mesmo sem saber, isso vai explodir daqui 2, 3, 4 anos. E aí, quando explode, vem tudo de uma vez. Então, uma coisa que você acha que está fluindo ali, por não saber, você acaba tendo um risco. Você monta uma escola de educação infantil. Se por qualquer condições do destino, uma criança morre ali. Por exemplo, esses dias, há um tempo atrás, uma criança morreu afogada. Tá? O dono da escola não sabia, mas quem estava tomando conta lá acabou negligenciando. O dono da escola vai pagar, vai ter que indenizar. Enfim, toda atividade comercial, empresarial, ela gera um risco para você. Então, você tem que ter consciência do que você está fazendo, que ter um negócio vai gerar, tem risco. E você precisa, dentro desse conceito, se blindar tecnicamente para minimizar os impactos. Por exemplo, muita gente contrata serviço sem fazer contrato. Eu contrato um serviço, mas não faço contrato. é o que mais acontece. Qual é o risco que eu tenho de me dar mal? Qual é o risco que eu tenho de ter que indenizar? Qual é o risco que eu tenho de pagar algo que eu nem me comprometi? Então, o empresário que não entende de negócios, ele está fadado a fracassar. O empresário ele precisa ser generalista. Eu não preciso entrar nos detalhes do que um contador faz, mas eu minimamente preciso saber para eu poder ter ele que vai me amparar e tratar para mim. Então, e ele precisa ter essa consciência, porque começar do zero, você tem que estar preparado para tudo isso. Você vai ter que contratar contador, você vai ter que contratar advogado, você tem que minimamente conhecer de inteligência emocional, comportamento, até para você poder lidar com o seu cliente, com os seus funcionários. Que perfil que eu preciso contratar para trabalhar comigo? Então, ele precisa, assim, conhecer muita coisa. Não é só ser técnico naquilo que ele é muito bom e achar que ele vai abrir um CNPJ e vai começar a vender. Exatamente. E, eu vou te falar de uma ciência que eu descobri depois de muito tempo, que ainda é muito mais importante que tudo isso que a gente está falando aqui. Não que isso não seja. Mas inteligência espiritual. Que hoje, atualmente, é conhecido como física quântica. Sim. Então, a Gi falou o seguinte, eu sou religiosa, eu falo muito em Deus e tal. Eu não sou religioso, mas eu também falo muito de Deus. Eu não sou religioso, mas eu também trato de muitos princípios que funcionam no plano físico, mental e espiritual. Porque muita coisa acontece na vida do empresário ou deixa de acontecer se você vivenciar as leis. Se você entender esse sistema de leis que regem o universo. Eu sei que é muito filosófico e tudo mais. Eu aprendi, inclusive, a amar filosofia. Minha primeira formação foi de contabilidade. E eu já tive filosofia lá,
mas eles falam muito sobre a vida dos filósofos e esquecem de falar sobre o que os filósofos tratavam, né? Quais é o direcionamento de vida. E é uma das coisas que hoje me impacta muito, porque eu cansei de ver empresários se matar de trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas morrer pobre de alma, de espírito, infeliz. Então, uma das coisas que eu busco trabalhar hoje é muito mais a mentalidade do empresário para ele entender o que ele quer e o que ele espera dessa vida. Para ele viver o extraordinário, não precisa ganhar fortunas. Na verdade, quando a pessoa está no leito de morte, eu já tive a possibilidade de estudar isso, o que as pessoas mais valorizam são as pessoas, não são as coisas. O que você mais valoriza é o tempo perdido que se foi embora. Então, hoje, se eu puder dar conselho para alguém, que eu não posso, né? Às vezes a pessoa até me paga para eu poder falar, né? Mas se ele não estiver preparado para receber, ele não vai receber. Não vai. Mas se você não tiver uma mente preparada para entender que você é um ser finito e que seu tempo nesse planeta ele está contado e você precisa fazer tudo, e principalmente viver a vida, você está fadado a ter um grande insucesso na sua vida. Então você tem sucesso no seu negócio, mas tem insucesso na vida, porque você viveu uma vida infeliz. E o mundo dos negócios é muito ligado ao material, né? Sim. E é por isso que automaticamente você vai vivendo nesse universo, você esquece qual é a sua essência. O que tem aqui É embaixo, tudo ligado né? ao material. Ó, você já fez o Conexão? Não fiz. O Conexão eu fiz. Conexão. No controle Então, que eu vamos tenho lá. que fazer. O Conexão básico do Conexão é o seguinte: o mundo é físico, mental e espiritual. E todos esses três estão conectados. Sim. O espiritual não tem como entrar na sua vida se não passar pelo mental e depois atingir o plano físico. E o físico, para ele atingir o espiritual, eu preciso permitir que ele passe pela minha mente para ir para o espiritual. Então tá tudo conectado. Inclusive, eu te convido a fazer mais vezes e até experimentar, dar o treinamento Conexão. A decorar o livro. Por quê? Porque eu que ministro esse treinamento, muitas vezes eu me pego infringindo alguma lei. Por exemplo, uma lei que você não pode infringir é a lei do julgamento. Inclusive o seu julgamento. Quando você se coloca para baixo, sua frequência vai lá no chão. E aquilo começa as coisas a dar errado na sua vida, tudo dá errado. E você não sabe por que está dando errado. No Conexão eu ouvi uma coisa que era o medo, né? É a pior frequência que você pode ter. E aí eu fico, cara, eu sinto tanto medo. Eu falo, gente, eu não posso operar. E quantas vezes eu tô sentindo medo de alguma coisa? Não, medo eu não posso. Aí eu lembro do dia do curso, eu falei, gente, não, medo não. Na hora me vem isso. O medo lá é uma energia, é igual ao amor, Sim. né? Então a gente trata como uma grande energia, que é o amor universal, o amor ágape, o amor de Deus, que a gente, por não ter um nome mais específico, a gente trata de amor de Deus, amor ágape, que é uma grande energia. Uhum. E como pelo princípio da polarização, o que é polarização? A luz e a escuridão, o frio e o quente. Então, o amor também tem a polarização que a gente trata como medo. Mas o medo, ele se deriva de várias outras questões que faz você vibrar na frequência do medo, mas que não necessariamente é o medo por si só. Agora, o que está me gerando esse medo? Quais são... Que aí a gente vai para um outro tema, que é o no controle. Que a gente trata dentro de nós questões menores, que são crenças, que são comportamentos, que vão nos destruindo e nos levando a sentir esse medo que baixa a nossa frequência. Então, eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim, porque eu olho para a minha vida e está tudo normal, mas eu não sei, de fato, quais são os comportamentos, quais são os pensamentos que, mesmo achando que está certo, está me levando para esse medo. E aí, a partir do momento que eu reconheço isso, que eu mudo esse padrão de pensar e de me comportar, comportamental, eu consigo mudar essa frequência e trazer uma outra frequência. Essa é a dinâmica básica. Não sei se eu fui muito prolixo. Se Não, eu foi demais. ótimo. Eu tô aprendendo aqui hoje. Tô aprendendo com todo mundo aí de casa. Essa questão que o Sidney falou de frequência, enfim, para mim foi muito importante porque eu me conectei com o Kai por conta dos valores. Sim. Dos valores, esse espírito de doação
que é muito forte. Ao ponto, por exemplo, eu quero escalar o meu negócio agora. Mas eu consigo viver muito bem do jeito que ele está hoje. Mas eu repensei muito o meu propósito. Peraí, não é só levar... o que você, como empresária, pode fazer? Você pode levar uma comida boa para as pessoas, satisfazer elas, mas você também pode empregar muitas pessoas e abençoar muitas pessoas que vão trabalhar com você e que isso vai se multiplicando. Então, eu quero escalar. Eu quero ser uma empresária que empregue muitas pessoas e que eu possa abençoar muitos lares. Que eu possa fazer com que pessoas vão trabalhar com vontade que também queiram crescer. Então, eu refleti muito sobre isso. Eu posso ficar pequeno, mas não. Por que eu não posso ficar grande? Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso doar? E isso a gente aprende muito. Eu me conectei bastante com o Kai por essa questão de energia. Tudo é energia. E por muitas vezes eu fui participar de um treinamento lá como ouvinte e saí de lá recebendo muito da troca que tem. Muitos membros estão ali por pura doação também para vender o seu negócio. Mas é a última coisa que você faz, depois você faz isso muito bem. Ele faz parte do processo. Mas tudo começa com conexão. E às vezes quando não entra a pessoa, eu falo assim, talvez ela não estava no momento de entrar. Então, para mim, foi muito importante esse primeiro ano, porque Deus foi maravilhoso para mim. Eu falei que eu ia falar de Deus e eu tenho uma frase que eu uso bastante, que é: o extraordinário de Deus, ele acontece em dias comuns. Foi num dia comum que eu cheguei lá. E fez eu repensar tudo como eu ia fazer o meu negócio. Se eu não estivesse fazendo parte de um grupo de empresários para ter todo o apoio que eu tenho, e que eu também dou muito, com o aprendizado que eu tenho. Eu sou case para muitos empresários que estão lá há muito tempo também. Mesmo tendo 1 ano de negócio. E mesmo ainda tendo um MVP. Eu tive a oportunidade, eu gosto de estar no palco, de falar, de liderar, de me tornar uma embaixadora. Então, junto com esse MVP, ainda faço parte do CAI. E tudo... porque eu me conectei, tudo é energia, a energia das pessoas. Isso faz muita diferença no ambiente, a ambiência faz muita diferença. Eu, esse último ano, participei muito das atividades do CAI, fiz a viagem de negócio, que foi, para mim, transformador. Me permiti fazer os treinamentos de autoconhecimento e ainda descubro, cada vez mais que você vai trabalhando o seu autoconhecimento, você descobre outras coisas mais que você pode. Não cessa nunca. Mas a questão da troca, da maturidade de, no final de 2024, qual era a minha mentalidade, qual é a minha mentalidade hoje, eu não estaria sentada aqui hoje, talvez eu estaria quebrada, porque eu teria dado cabeçada, eu teria feito muito errado. Eu me permiti amadurecer, porque também abrir um negócio é se permitir amadurecer. É você ter maturidade para tomar decisões, para ser resiliente, para ouvir, para doar. Aqui você também tem que estar disposto a doar muito. Isso é muito importante, essa parte da doação, sabe? Então, eu nem tenho interesse em fazer parte de nenhum outro grupo. A gente tá falando muito aqui do Kai, porque eu me conectei, ele fez muito sentido para mim. E pode fazer muito sentido para outras pessoas, porque mais do que a questão do network, eu estou todo dia aprendendo a tocar o meu negócio com pessoas que já foram lá e fizeram e que erraram. Você tem case lá de membros que têm negócios bons e grandes, mas que já quebraram e te falam, cara, vai por esse caminho aqui. Sim. E tem muita questão, Dri, do desalinhamento. Uma das coisas que mais prejudica a gente como empresário é o desalinhamento. Em o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. A gente fala muito de colaborador que não tem esse alinhamento, mas nós temos isso. Então, quando a gente fala de valores... Então, eu valorizo a minha família, mas eu traio a minha esposa, eu não respeito a opinião dos meus filhos, eu falo muito de respeito ao próximo, mas eu não valorizo o meu colaborador, eu não paro para escutar e ver as necessidades dele, eu não valorizo o meu cliente porque eu quero empurrar qualquer coisa nele, só estou pensando que eu preciso bater a meta de venda, então eu saio empurrando qualquer coisa. E quando eu me entendi que isso faz a diferença, eu comecei a alinhar o meu comportamento. Então, tem muitas pessoas que se justificam dizendo, eu sou doente, eu traio minha esposa porque eu sou doente, eu não aguento, eu preciso, né? E tem muita gente que tem esse comportamento desalinhado em vários aspectos da vida. Então, por exemplo, quando eu vendo um treinamento para a pessoa, eu falo para ela o seguinte, se eu não atender a sua expectativa,
eu devolvo 100% do seu dinheiro, você não me deve nada. Quando eu dou um prejuízo para o meu cliente, por menor que seja, em qualquer negócio que eu seja sócio, uma das principais comportamentos nossos é indenizar o cliente por aquilo que a gente fez. Quando um colaborador vem até qualquer empresa nossa e traz uma situação, a gente é o primeiro a apoiar e a ajudar e a ver como a gente faz para ajeitar aquilo, sabe? Para ajudar, para amparar. Então, uma das coisas que, se eu pudesse dar conselho, eu não posso, como eu já disse, é alinhar o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Tem que ter uma congruência. E aí, quando isso acontece, a gente está no meio de pessoas que alinham a gente, que conduz a gente para esse caminho de alinhamento que é certo, a nossa vida muda, não tem como mudar. E tá tudo tão conectado, porque toda a trajetória da Gia, assim, você vê, ela entrou para criar um negócio, ela mudou a mentalidade dela como tudo, né? Como pessoa. E olha tudo que você tá fazendo. Hoje você é palestrante. Então, olha como você cresceu como ser humano, né? Então, assim, a gente vê que no mundo dos negócios existem pessoas, né? Por detrás, né? Sempre. Por isso que aqueles pilares têm que estar alinhados. Então, assim, a pessoa por detrás, né? A pessoa física ali, né? Então, se a pessoa física não tá bem, a jurídica... Não. Exatamente. E a pessoa é um física... espelho, né? Exatamente. A pessoa física... Por isso que eu gosto de trabalhar a mentalidade. Porque Sim. quando a mente do empresário ela tá boa, tá receptiva, reúne ali os principais fatores de parar de pé, de gerenciar e de ter um ambiente, de ter um instrumento catalisador que é o CAI, não tem como o negócio dar errado. Ele só precisa ser resiliente e participar. Se você não fizer todo dia um pouco, um dia de cada vez, nada vai acontecer na sua vida. Né? Sim. Você tem que estar disposto, senão... Exatamente. A gente não faz nada sozinho. Não. Você não vai conquistar o seu 1 milhão sozinho. Você vai ser com muitas pessoas participando disso. Embora toda empresa ela precisa nascer para dar dinheiro. E tem que dar dinheiro também, né? E se não dá dinheiro, rever, mas não perde muito tempo. Eu vi isso dele. Se não tá dando dinheiro, fecha esse negócio, parte para outro. Então, assim, um conselho que você que tá no MVP hoje, se daria esse conselho para as pessoas, assim, de olhar o negócio ali, igual você, né? Você tá no começo, é um ano, né, que você tem hoje da Casa da Gi. E hoje você consegue ter esse olhar, assim. Se você já tivesse um diagnóstico aqui que tava, você já mudava a rota. Hoje, se eu puder dar um conselho, Sim. Eu diria, ouça quem já fez. Ótimo. Para mim, principalmente para pessoas como eu, que vem de muito tempo de corporativo, de grande empresa, que você tem muitos funcionários, que você tem estrutura, mas abrir o seu negócio, você precisa ouvir quem já fez. Para você não dar cabeçada, porque eu ia fazer exatamente isso. E a empresa precisa nascer para dar dinheiro. Né? É um princípio básico, ela tem que dar dinheiro. Então, eu fui atrás de... Eu sei qual é o perfil do cliente que eu atinjo, eu sei para quem eu fui atrás de vender, e você tem que estar fiel a isso. E sem distrações, porque no meio do caminho também apareceram distrações. Vamos fazer um negócio aqui, ali. Qual que é o teu foco? Qual que é o teu objetivo? Você também não pode se distrair no meio do caminho. Então, é muito importante. Você tem um foco, você tem um objetivo, vamos batalhar para conhecer também o que você quer fazer. E uma coisa que a gente fala muito é importante você estar sempre estudando. Tudo. Ou tecnicamente o seu negócio, né? Para você evoluir, porque as coisas, elas se modernizam. Então, a maneira como eu vendo marmita hoje, eu já tenho que pensar, o ano que vem vai ser igual? Né? A gente tem que estar sempre mudando, a gente não pode ficar parado. Porque empresas grandes, muito grandes, já fecharam porque se perderam e não acompanharam a evolução. Então, eu tenho que estar conectada com IA. No meu negócio dá para fazer isso. Eu tenho que estar conectada com as últimas tendências, com os novos fornos, com as maneiras. Vou montar minha cozinha industrial. O que eu já preciso ter e pensando lá na frente para eu não me perder nesse ramo. Então, é muito importante você estar atualizado. Então, e isso é todo dia. Rodrigo, essa pergunta que você fez aí tem duas coisas que quando junta faz você perder tempo com um negócio que não funciona, com um negócio que não dá lucro. Alguém que está pagando as contas do empresário e paixão pelo negócio. Quando essas duas coisas juntam, você está num negócio que não funciona e você está perdendo seu tempo. E esses são os dois fatores que fazem as pessoas perder tempo. Porque o negócio foi feito para dar lucro. Se o negócio não dá lucro, não é um bom negócio. E eu acho que a gente fica muito, assim, às vezes, atrelado a ego, né? Acho que o ego também... Sim, mas aí o que é? Presta atenção.
Se você está com um negócio que não dá resultado e você continua com ele, presta atenção que não tem 2 fatores. Tem alguém pagando as contas da pessoa e tem paixão envolvida. E o que linka paixão é ego. É ego, total. Tem que trabalhar muito, eu volto a dizer, e é uma recomendação, você tem que trabalhar a sua mente. Porque o ego pode atrapalhar os seus negócios. Ele pode fazer você perder oportunidades também. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, eu falo bastante de ego, falo muito de inteligência emocional. Se você puder fazer esse investimento, assim, paralelo, quando você estiver abrindo o seu negócio, é a melhor coisa que você faz. Que vai ser a sua estrutura ali. É a base. Você aguenta tudo. Sabe? Não vai ser novo tributo, não vai ser nada que vai te atrapalhar. Você está preparado para as adversidades que elas vão vir. E tem que estar atualizado. Você não pode achar que do mesmo jeito que você fez desde o começo, você vai fazer para sempre. E eu tenho uma sensação que a gente está sempre resolvendo problemas. Não, mas isso não é uma sensação, isso é um fato. É o tempo todo, né? Então, por isso que você tem que estar muito forte, né? Eu uso essa O palavra. problema é um fato na vida do ser humano. A única questão é o seguinte, ou você cria os seus próprios problemas que te levam aos seus resultados, Sim. ou você enfrenta os problemas da vida. Então, eu prefiro criar os meus próprios problemas. Do que viver os problemas dos outros. Exatamente. A vida vai te trazer problema. Vai o tempo todo. Se tem uma coisa que você tem certeza, é que você vai ter problema. Ai, vamos terminar esse podcast com essa mensagem, gente. Não, tô brincando. E uma mensagem final aqui, ó. Todo negócio sólido começa pequeno, mas começa consciente. Que eu acho que você mostra isso pra gente hoje, Gi. Que é tudo muito pensado ali, Muito né? pensado. Então, agora, para eu chegar onde que é o próximo passo que eu quero dar, eu tenho muita noção do que eu vou fazer e como eu vou fazer. O tempo, fique aí com as surpresas. Aguardem as novidades. Mas a gente tem que estar muito consistente daquilo que a gente vai fazer quando você começa um negócio. O MVP ele pode durar 1 ano, como pode durar 2, pode durar 3, não importa. Para você dar um próximo passo, você precisa estar minimamente também com as organizações que a gente falou aqui, processo estruturado, disciplina, ter ali, contratar os serviços básicos que você vai ter que contratar, você tem que fazer alguns investimentos iniciais. Não, incrível. Gente, a gente está finalizando aqui. Eu queria agradecer, Gi, a sua história inspiradora. Eu não conhecia toda essa sua história. Estou mais encantada e admirada por você. Obrigada. E onde a gente encontra a Gisele Vicente? Fala suas redes aqui para a câmera. Casa da Gi Congelados, tá? É onde você faz os seus pedidos também. Eu tenho postado aí um pouquinho de algumas comidas, né? Para dar ali uma vontade. Então, ali você me encontra. E tenho o meu perfil pessoal também, que é o G Gisela P. Ali é a minha rotina do dia a dia, de quem treina todo dia. Embaixadora, né? Embaixadora. Como do embaixadora CAI. do CAI, do Polo da Lapa. E aí é que eu vou fazer, né? O melhor polo do CAI. Porque eu sou a única embaixadora mulher, então eu tenho a honra de ser embaixadora. E a primeira embaixadora mulher do CAI. Vão vir muitas outras. Então, eu também quero que essa minha inspiração, por ter no meio de um MVP, de um negócio que eu abri, eu também me permiti trabalhar um outro skill meu, me tornar embaixadora do grupo de empresários que me acolheu tão bem e que me ajuda a suportar tudo isso aqui. Porque é uma rede, assim, não tenho o que falar, né? É muita conexão, é muita energia, é muita troca. Isso, para mim, fez muita diferença. E Sidney Martins, nosso mentor aqui, Opa! onde a gente te encontra. Eu tenho um canal do Instagram, estou em vários eventos do CAI também, né? O Sidney Martins, Sidney com demudo I no final, ponto oficial. E você falou de uma última mensagem, né? Que é bacana a gente tá falando Sim. aqui, sempre deixar a última mensagem. E a mensagem é: tudo posso naquele que me fortalece. Entendendo que há tempo de plantar e tempo de colher, mas muitas vezes a gente planta no tempo certo com a semente errada e aquela semente não vai fortalecer, não vai nem nascer, né? Não vai. Então, essa é a mensagem, viu? Gratidão pela Eu que agradeço. Pela Eu te oportunidade, agradeço viu? muito a oportunidade. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu acho que fiz várias anotações, que eu sou aquela que anota tudo. E, gente, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Quero Agradeço. vocês mais vezes aí. Vamos nos encontrar mais aí no CAI, vários projetos aí que a gente tem Sem conversado. dúvida.
E você que está em casa, acho que vocês tiveram uma aula aqui hoje. E acho que isso vai inspirar o seu negócio e vai te ajudar aí, com certeza. Até o próximo episódio.